E se alguém pudesse prever uma crise antes dela acontecer, você confiaria nessa pessoa? Hoje falaremos de uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, a história do José do Egito. José foi um líder que ficou responsável por uma nação inteira. Ele salvou uma nação da fome. Mas será que foi só fé, estratégia, inteligência ou visão de futuro? Aqui abordaremos as decisões que mudaram o rumo de uma nação inteira. E você sabia que uma história antiga pode explicar conceitos modernos de administração, direito e engenharia da computação? E hoje nós vamos mostrar como a história de José do Egito se conecta com essas três áreas e como nos dias atuais ainda fazem sentido. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, passou por injustiças e também foi preso. Porém, ele, ao interpretar os sonhos de Faraó, ele previu uma grande crise financeira, salvando uma grande nação. Previu 7 anos de fartura e 7 anos de escassez e se preparou para isso. Fez a administração de recursos, armazenagem de alimentos, organização e distribuição. Isso é o que chamamos de gestão de crise e liderança eficiente. E com isso, José se tornou o governador do Egito, salvando toda uma nação. E na administração, ele mostrou a importância do planejamento estratégico. E no direito podemos ver situações de injustiça. José do Egito foi preso com falsas acusações e sem provas alguma. Isso nos faz refletir a importância do processo legal e da justiça. Mas mesmo assim, José do Egito agiu com ética, não vingando dos seus próprios irmãos. Quando a gente olha para a história de José do Egito, dá para perceber que não foi só uma trajetória de superação pessoal, foi também um exemplo muito claro de gestão e estratégia. José passou por momentos extremos, foi vendido como escravo, preso injustamente. Mas o ponto mais importante da história acontece quando ele interpreta o sonho de Faraó. Ele entende que viriam 7 anos de fartura, seguido por 7 anos de fome. E é aqui que entra o diferencial. José não se limitou a interpretar, ele analisou o cenário e propôs uma solução. De acordo com artigos na área de administração, essa atitude se aproxima muito do que chamamos de planejamento estratégico. Primeiro, ele fez uma leitura do ambiente, identificando uma oportunidade e um risco. Depois, definiu metas claras, economizar durante os anos de abundância e garantir recursos para o período de crise. Ou seja, ele estruturou uma estratégia prática, armazenou alimentos em grande escala, criando uma espécie de estoque de segurança. Além do planejamento, ele executou, teve uma visão a longo prazo. José assumiu uma posição de liderança e colocou o plano em ação, organizando recursos, pessoas e processos. Durante o período de escassez, ele também demonstrou adaptação. Não apenas distribuiu os alimentos, mas geriu a crise de forma inteligente, mantendo a estabilidade do Egito. Com isso, o país sobreviveu e se fortaleceu economicamente, chegando a fornecer recursos para outras regiões. Ou seja, uma crise que poderia causar colapso foi transformada em crescimento. E isso traz um aprendizado muito atual. Planejamento não é prever o futuro com certeza, mas se preparar para diferentes cenários. A história de José mostra que visão, organização e ação fazem toda a diferença, principalmente em momentos de incerteza. E talvez esse seja o grande ensinamento. Quem se antecipa sofre menos e muitas vezes cresce mais.